Muito bem, estudantes. Tudo bem com vocês? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas você vai ver essa aula, dependendo da sua disponibilidade. Mas quero dizer que é um prazer, mais uma vez, estar de volta aqui no nosso canal com mais uma videoaula ou uma teleaula para você, né, na nossa disciplina de matemática. Eu sou o professor Maurício José e você está no canal Matemática Online. Sejam bem-vindos. Vamos aqui na aula de hoje, né, estudar sobre as ideias associadas à adição. Tá? Um assunto muito bom, muito tranquilo. E nós vamos bem devagarzinho para você entender os conceitos, né, destas ideias, essas ideias e conceitos, na verdade. Bom? Então, antes de terminar a aula, peço a você que deixe aí o seu like, né, se inscreva no nosso canal, compartilhe bastante para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, tá? Então, vamos adiante, né? Vamos adiante. Iniciando aqui a nossa conversa, então, uma historinha fictícia aqui para você. Qual a sua história preferida? Uma garotinha, Maria Eduarda, resolveu perguntar qual a história preferida dos seus colegas de classe. Com os dados obtidos, ela organizou um gráfico a fim de melhor comunicar o resultado para os seus colegas. Então, o gráfico é esse aqui, né? Ela perguntou aqui sobre essas histórias. Então eu tenho aqui a Bela Adormecida, né? A Bela Adormecida. Nós temos aqui, ó, Cinderela, Aladim e a Lâmpada Mágica, Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve e os Sete Anões e Chapeuzinho Vermelho. Então, seus colegas de classe fizeram a votação, né, e chegou nesse resultado aí. Daqui a pouco eu volto no gráfico para a gente fazer a análise desse gráfico, tá bom? E aqui a gente aproveita também para fazer um link com um outro conhecimento, né? Veja que os conhecimentos estão interligados. E aqui nós temos uma leitura e interpretação de gráficos e tabelas, ao mesmo tempo que estamos estudando aí as ideias associadas à adição. Então é importante que você adquira o hábito de ler e interpretar, né, essa linguagem, os gráficos e tabelas, porque elas estão por toda parte, estão nos jornais, na televisão, estão nas revistas, nos jornais impressos, na internet. Então, assim, na carteira de vacinação do seu filho. Então, o gráfico está presente em nossas vidas e nós precisamos aprender, né? Desculpa aí, porque a minha rua é barulhenta. Me perdoe. Desenvolver esse hábito de ler e interpretar gráficos para que nós possamos ler o mundo ao nosso redor, certo? Então vamos lá. Então vamos conversar sobre essa pesquisa. E aí, conforme vocês podem ver, né, no gráfico aqui, nós temos aqui, ó, o número de votos ou a quantidade de votos. A escala aqui está organizada de 2 em 2, tá vendo? De 2 em 2. Aqui na linha vertical. E na linha horizontal nós temos a distribuição, né, dos livros ou das histórias pesquisadas, né, ou das histórias que é objeto de pesquisa, né, aqui nessa situação. Certo? Então aqui nós temos as histórias, tá? E a escala aí tá
de 2 em 2. Então, primeira pergunta. Qual a história mais votada? De cara você já vê que é a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Olha só, a barra é a maior que tem, certo? Então, de cara já se percebe que a mais votada é a Chapeuzinho Vermelho. E a menos votada, né, de cara também a gente observa aqui que é a Cinderela, né? A Cinderela, porque a barra é a menor, ok? Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Aí você vai juntar a quantidade daqui, ó. Observe que nós temos aqui que a Bela Adormecida teve 7 votos. Tá vendo aqui? 7 votos. Cinderela teve 4 votos. Aladdin teve 6 votos. Alice teve 5 votos. Observe que a Alice no País das Maravilhas está aqui, ó. 5 votos. A Branca de Neve, ela está, observe que está no meio da barrinha, ó. 9 votos. Tá vendo? 9 votos. E Chapeuzinho Vermelho, grande vencedora da pesquisa, está aqui com 12 votos. Então, juntando tudo isso aqui, nós temos 43 pessoas que participaram desta pesquisa, né? Uma vez que não houve votos brancos nem nulos. Quarta questão. Quantos votos a história Chapeuzinho Vermelho recebeu a mais do que Alice no País das Maravilhas? Então, observe que a Alice no País das Maravilhas, ela tem aqui, nós falamos, né, 5 votos. Ó, a Alice teve 5 votos. Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, teve 12 votos. Então, quantos votos Chapeuzinho Vermelho recebeu a mais? Então, se um recebeu 5 e o outro recebeu 12, então aqui, ó, de 5 até 12, nós temos um total de 7 votos. Ok? Então, eu coloquei aqui 5, perdão, não é 5 não. São 7 votos, tá? Então, 7 votos. Próxima pergunta. Quantos votos Cinderela teria que receber para alcançar a mesma votação de Chapeuzinho Vermelho? Cadê Cinderela? Cinderela está aqui, tá vendo? Cinderela está aqui. Então, quantos votos teve a Cinderela? Cinderela teve 4 votos. E Chapeuzinho Vermelho teve o quê? 12 votos. Então, de 4 para 12 são 8 votos. Ok? Então, ela teria que receber 8 votos para alcançar a mesma votação de Chapeuzinho Vermelho. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos trabalhando um pouquinho aqui o nosso raciocínio. Bom, a primeira ideia aqui associada à adição é a ideia de juntar quantidades. Então, quando você junta quantidades, né, quando você está juntando duas ou mais quantidades, você está, então, adicionando. É a ideia de adição, né? Se eu pegar e perguntar, no estágio 3 tem 15 alunos, por exemplo, e no estágio 4 tem 20 alunos, quantos alunos tem ao todo? Aí você vai juntar estágio 3 com estágio 4, a quantidade, e vai me dar um resultado, certo? Nesse caso aqui, nós temos aí as quantidades de votos, e quando você junta essas quantidades, né, nós temos aí, juntando esses votos, nós temos
a soma de 7 mais 4 mais 6 mais 5 mais 9 mais 12. Então, juntou todo mundo, pegou todo mundo, colocou dentro de um saco só, dentro de um, como diziam os nossos antepassados, colocou num embornal só e juntou todo mundo, misturou todo mundo. Aí, tudo junto, adicionados no mesmo lugar. Ok? Então, essa é a primeira ideia de adição, que é a ideia de juntar quantidades. Ok? Nós temos aqui uma representação do algoritmo, né? Algoritmo convencional da adição. Você vai colocar as parcelas, né? Então, cada um desses carinhas aqui nós chamamos de parcela, tá? Parcela, 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 parcela. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos utilizando o quê? O algoritmo da adição. Certinho? Algoritmo da adição. Então veja, tudo isso aqui nós chamamos de parcela e o resultado desta adição nós chamamos de soma ou total, que é o resultado da conta, né? Então aqui, ó, observe que quando juntamos duas unidades com 9 unidades, nós temos 13 unidades, ou seja, uma dezena e 3 unidades. Ok? Então, como você faria esse cálculo mental aí? É uma ideia que você vai pensar aí, não precisa me responder não, só pensa e veja aí como você faria esse cálculo mental ou mentalmente. Ok? Então tá. Outra ideia de adição é a ideia de acrescentar uma quantidade a outra já existente. Por exemplo, quantos votos teria ficado a história? Com quantos votos teria ficado a história Cinderela se tivesse recebido 8 votos? Ou mais 8 votos? Né? Então tá aqui a tabela. Vamos encontrar aqui Cinderela. A Cinderela recebeu 4 votos. Se ela tivesse recebido mais 8 votos, ou seja, então se a Cinderela tivesse recebido essa quantidade aqui, ó, 4 mais 8 votos, nós teríamos a Cinderela com 12 votos. Não é? Então, como ficaria, ou com quantos votos teria ficado a história de Cinderela? Se ela tivesse recebido mais 8 votos, ela ficaria com 12 votos. 12 votos. Ok? Entendeu aí? Acrescentar uma quantidade a outra já existente. Tá bom? Tá aí a continha que a gente acabou de fazer. Muito bem. Então observe que esse 8 aqui, né, é a quantidade acrescentada. Esse 4 aqui já existia, que eram os 4 votos iniciais da Cinderela. Tá certo? 8 votos adicionais, ou que foram acrescentados aí a quantidade de votos da historinha de Cinderela. Vamos resolver alguns probleminhas aqui, né? Primeiro probleminha que eu proponho para vocês. Quando fala dinheiro, né? Acho que as coisas ficam mais fáceis quando a gente começa a mexer com dinheiro. Não sei porquê, né? Mas fazer o quê? Olha só. Davi tinha R$437 na poupança. Depois ele depositou mais quanto? R$295. Quanto ele tem agora na poupança? Aí há uma prática dos alunos de sempre perguntar: professor, é conta de mais ou é conta de menos?
Aí você agora, conhecendo as ideias, você não vai mais fazer essa pergunta para o seu professor. Então aqui ficou fácil agora. Qual é a ideia nesse probleminha aí? O cara tinha R$437 na poupança e depositou mais 295. Então qual é a ideia aí? A ideia é de juntar quantidade. Então eu vou destacar aqui, ó. A ideia é juntar. Opa. Calma lá. Vai, Maurício. A ideia aqui é juntar quantidades, tá? Quantidades. Então veja, quais são as quantidades que nós temos ali? Nós temos 437. Professor, precisa colocar o zero e a vírgula? Se você quiser, sim. Se não quiser, não é necessariamente obrigatório, tá? Porque ali é o número inteiro, não tem nenhum centavo. E 295. Então, juntando aqui, vamos lá, 7 mais 5 são 12, né? Então, fica 2 e vai uma dezena. Então, 9 mais 3 são 12, mais 1, 13. Né? Sobe mais um para cá. 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Aqui é um 3, viu? Então, a pergunta é: quanto ele tem na poupança agora? Então, a sua resposta é... Aí você bota já com o símbolo real, ó, R$732. Ok? Juntar quantidades. Agora vamos esse aqui, ó. A distância de Barra Nova ficou com N minúsculo aqui, perdão, na hora da digitação. A gente fez aqui, não formatou direito. Então, de Barra Nova até Barra do Choça, a distância é 15 km. De Barra do Choça à Vitória da Conquista são 27 km. Qual a distância de Barra Nova à Vitória da Conquista passando por Barra do Choça? Para quem não conhece, essa aqui é a nossa querida Barra do Choça, tá? Aqui é a praça, a famosa Praça Senhor do Bonfim, no centro da nossa cidade. Tá bom? Quem quiser vir visitar, seja bem-vindo. Então, qual a distância de Conquista, de Barra Nova a Conquista, passando por Barra do Choça? Então, passando por Barra do Choça, vamos supor. Aqui está Barra Nova. Aqui está Barra do Choça. E aqui está Conquista. Então observe que de Barra Nova a Barra do Choça são 15 quilômetros. De Barra do Choça à Conquista são 27 quilômetros. Então, se eu vou de Barra Nova à Conquista passando por Barra, então aqui nós vamos ter, nós vamos ter 15 mais 27, que é igual a 42 quilômetros, né?
Então a nossa resposta aqui vai ser... Opa, aqui não, cidadão. Não é dinheiro não, cidadão. Muito bem. Então aqui, ó, nós vamos ter... Cadê? Então a resposta aqui vai ser 42 quilômetros. Tudo bem? É de adição. E o quarto probleminha para a gente finalizar é: Mateus tem R$25 e Maria Eduarda tem R$52. Responda. Quanto Maria Eduarda tem a mais em relação a Mateus? Então, se você quer saber quanto uma pessoa tem a mais que a outra, né, é que tanto serve como a ideia de adição, como também serve com a ideia de subtração. Vamos usar a ideia de adição, tá? Vamos lá. Ó, quanto Maria Eduarda tem a mais? Então Maria Eduarda tem 52. E Mateus tem 25. Ok? Então, de 25 para 52, de 25 para 52 nós temos o que? 27, não é isso? Então, você perguntaria o seguinte, ó: 25 mais quanto das 52? Então a resposta aqui é 25 mais 27. Então quantos reais Maria Eduarda tem a mais que Mateus? 52 figurinhas. Ou, perdão, 27 figurinhas. Tá? A resposta: 27 figurinhas. Ok? E quantos dois tem juntos? Aqui a ideia é juntar, né? 25 mais 52. Né? Ó, 25 mais 52. E vai dar 77. Resposta aqui: 77 figurinhas. Tem 7 figurinhas.